Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live diária. E aí, pessoal, tudo bem? Ontem, vocês falaram que algumas pessoas não viram, mas a gente entrou ontem. Ontem teve live, sim, que vocês estão aí dormindo, né? Mas teve live. Ontem foi a live sobre a inveja. O que acontece é que foi uma live um pouco mais curta, porque meu celular estava com 10% só de bateria. E aí, para evitar maiores transtornos, eu encerrei a live antes, né? Mas a gente concluiu lá tudo que a gente estava falando. Então, vocês sabem, né? Que todas essas lives elas são transcritas e depois algumas delas são transformadas em exercícios para você botar em prática aí ao longo da semana. Só tem acesso a essas benesses, né? Os nossos assinantes do Guerrilla Way, né? Então, essa é a ideia. Beleza, pessoal? Então é isso, voltamos ao vivo aqui mais uma vez na nossa live diária. Não temos nenhum tipo de aviso especial hoje, né? E sejam todos muito bem-vindos aí. O que acontece é que hoje eu queria falar também rapidamente aqui de um assunto, né? E antes de falar desse assunto propriamente, só queria contar uma história, né, para vocês, uma história que não, enfim, não é que foi decisiva, mas faz parte, né? Então, né, todo mundo sabe aí, né, que o jornalista, né, o Boechat morreu, né? Morreu num acidente de helicóptero, né? Então, o helicóptero caiu, ele morreu, enfim. É uma lástima aí para todos nós. E o Arno, né, quando há um ano e meio atrás, ele me falou, né, para a gente começar a fazer as lives e tal, e a gente teve a ideia de fazer a live diária, uma das pessoas que me inspirou foi o próprio Boechat, né? Então, o Boechat, não é que ele falou comigo nada disso, não, mas eu olhando lá para o assunto do Boechat, eu falei, cara, né, se o Boechat consegue, entrar ao vivo todo santo dia naquele programa dele matinal na rádio, né, e fazer textão, né, lá no programa, quer dizer, não era só um programa de comentários, não era só um programa de notícia, né, quer dizer, uma coisa é o William Bonner, ele entra, é óbvio, desculpa William Bonner, mas qualquer macaco treinado faz aquilo, né, vai ler notícia, vai falar o que está acontecendo, faz. Agora, a coisa do Boechat não, ele é um comentarista, né, ele comenta coisa, ele vai botando o aporte dele aí de, né, uma parte de vida, né, o que ele lê, o conjunto de crenças dele. Então, é claro, sei lá, eu discordava do Boechat 90% das vezes, né, ele falando lá, dando lá as notícias dele, lá no jornalzinho da manhã, lá da Band, né, mas foi um tipo de inspiração. Falei, puta, se o Boechat consegue, né, o Boechat com aquela fluência e tal, consegue comentar ali, né, aquelas notícias diariamente, falei, porra, é porque dá pra fazer, né, então vambora, né, então vamos fazer aí também. Foi uma das coisas que apareceu na minha cabeça, assim, né, eu sempre fui um pouco nesse sentido audaz, né, e falei, olha, se alguém consegue, então é porque dá, né, vamos lá, vamos tentar fazer também isso aí. Também, não sei se vocês sabem, o Boechat, ele gravou um curso sobre jornalismo, né, um curso sobre jornalismo em poucas aulas, né, eu comprei o curso de jornalismo do Boechat e realmente, assim, tinha pouco de jornalismo naquele curso, mas foi bom para ouvir a história do Boechat, conhecer um pouco da biografia dele, né? Ele fala mais sobre ele, sobre experiências, né? Experiências pessoais, no caso, do que propriamente dando, né, ferramentas ou técnicas de jornalismo. É um curso, né? Achei um curso em 4 ou 5 aulas, online, e não sei se está disponível, se não está disponível ainda esse curso, mas eu lembro que eu fiz, tem uns 2 anos eu fiz esse curso dele, e gostei muito. Confesso que eu fiquei mais até afeito a ele, né, por assim dizer, porque entrava ali, ele falava da vida dele, do início da carreira, do início do rádio, né, e aí mostrava ali o amor lá pela... Ele falava lá da esposa dele, né, da Verusca, né, a Doce Verusca, né, falava, então todo mundo que acompanhava o Boechat aí, de algum modo, né, sente a falta aí. E eu queria falar justamente isso, não era exatamente do Boechat, mas falar de uma coisa que pode vir à guisa, né? Pode vir na sequência desses eventos aí do ano, né? Que a gente está atento a tudo, né? Quer dizer, eu tenho aqui programado já uma certa continuidade, uma certa ordem, né? Para fazer a exposição para vocês aqui, né? Nos nossos programas, né? De temas, mas é claro, a gente sabe, é dinâmico aqui, a coisa é dinâmica, né? Tanto no Guerrilla Way quanto aqui nas lives, a coisa é dinâmica. Então, assim, a partir de uma pergunta de vocês, pode vir toda uma sequência de lives, né? A partir de um evento, né? Pode vir toda uma sequência de lives, e a gente está observando o que aconteceu no início desse ano. Então, lá, né? A tragédia em Brumadinhos, né? Os meninos lá que morreram, enfim, do Flamengo, morreram carbonizados lá. Depois, agora, a morte do Boechat, né? Então, algumas pessoas podem, né, experimentar dentro de si uma realidade, né, chamada medo, né? E é disso que a gente podia falar rapidamente aqui, né, hoje, né? O medo é uma realidade que pode vir, né, a partir da contemplação desses fatos que aconteceram, né? A gente olhando para isso tudo, a gente pode falar, rapaz,
mas o que está acontecendo, né? Eu ouvi várias pessoas comentando isso aí no Instagram, pessoas comentando isso no Facebook, né, no YouTube, falando, nossa, né, o que está acontecendo? E algumas pessoas vêm com essas teorias loucas, né, falando, isso aqui é castigo, sei lá, né, são as coisas que não dá pra gente sondar, não dá pra gente perscrutar, não dá pra gente ir lá e dizer por que está acontecendo, né, não precisa chegar lá, a gente não vai conseguir, por aí que não vai conseguir dar uma resposta pra ele, né, isso é castigo, isso é evento natural, isso não pode ser nada, simplesmente pode, né, o que a gente vai saber? Não tem como saber, né, as chuvas no Rio, isso matou gente aqui, né, aqui na frente do meu consultório, eu moro no Rio de Janeiro, né, na frente do meu consultório, inundou tudo aqui. Eu estava em Porto Alegre, eu não vi, mas eu vi vídeo, né? Então, carros, né, afogados, etc. É uma coisa terrível, né? Essa aqui é a coisa. Essa que é a coisa. Então, a gente olhando para todas essas realidades, a gente pode ter medo. O medo pode aparecer dentro de nós, né? E aí existem certas categorias de medo, né? Existe o medo de coisas que são irreais, por exemplo, né? Então, por exemplo, né, é uma das coisas que explica os transtornos de ansiedade, né, quando a gente começa a ter medo, né, de coisas que não estão nem próximas e nem são reais, né? Então a gente pode ter medo. Isso é uma das formas de explicar a ansiedade. Na ansiedade, ela aparece naqueles sujeitos que começam a antecipar problemas, né? De algum modo isso acontece, a pessoa começa a antecipar problemas, ela traz aquilo para dentro de si e tem uma vivência dentro de si de algo que talvez jamais aconteça. Né? Talvez jamais aconteça. Então, os ansiosos, né, as pessoas que têm transtorno de ansiedade, não os ansiosos, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, elas vivem de um modo bastante disfuncional, esse medo meio sem foco. Né? Então, esses transtornos de ansiedade generalizadas, por exemplo, são um medo sem foco. Existem medos, né, de realidades que não estão próximas, né, que não vão acontecer, que não vão causar prejuízo nenhum para a pessoa, né, e são que tem foco, né, são as fobias específicas. Né? Então, a pessoa tem medo de certas coisas, né, muito específicas, mas aquilo ali não vai trazer nenhum prejuízo para a pessoa. Então, né, como quem diz, ela não precisava ter medo, mas a vivência dela é essa, né? A vivência dela é essa, né? Então, ela tem uma fobia específica. A fobia específica, os transtornos de ansiedade generalizados, em geral, vão precisar de auxílio especializado, né, para a gente poder abordar, para poder tratar a pessoa. Então vai precisar às vezes de auxílio medicamentoso, precisa procurar um psiquiatra, às vezes vai precisar de terapia, né, vai precisar procurar uma terapia cognitivo-comportamental, alguma outra abordagem para poder lidar com isso, é claro. Agora tem uma outra coisa, né, que é o que aparece dentro da gente quando a gente ouve essas tragédias todas, né? Então, claro, quando você ouve a tragédia de Brumadinhos, quando você ouve, né, a coisa do Rio de Janeiro, né, que ficou afogado aqui, tinha água por todos os lados. Quando a gente ouve, por exemplo, a coisa lá, os meninos estavam dormindo lá no centro de treinamento do Flamengo, de repente, né, poxa vida, que coisa, né, uma fatalidade, né, um descaso, uma fatalidade, eu não sei a história exata ali, porque que pegou fogo, mas os meninos, né, simplesmente morreram, né, aquelas vítimas todas de Brumadinho morreram, né? A coisa do Rio de Janeiro aqui, tantas pessoas morreram. O Boechat, né? A gente estava falando dele, começamos o programa falando dele, morreu, né? Já não está mais entre nós, mas olha, aí pode entrar dentro da gente um certo medo, né? Que é o medo de algo que é real, né? O medo da morte. A morte, ela vai aparecer para todos nós, né? A morte, ela vai aparecer para todos nós. É uma das poucas realidades que a gente sabe, é essa, né? Na história de todo mundo, né? A gente não sabe, né? Se a gente vai ficar, né? A gente não sabe se a gente vai ficar rico. A gente não sabe se a gente vai ser pai ou mãe. A gente não sabe se a gente vai, né, ter mais um filho, sei lá. A gente não sabe se a gente não sabe várias coisas. Agora, esse assunto da morte, todo mundo, né? Se os miolos estiverem no lugar, a gente sabe que essa realidade ela vai chegar pra gente. A morte, como quem diz, ela faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida não é porque a gente vê a gente morrer, não. Ela faz parte da nossa vida. E aí, diante desse fenômeno, né, dessas tragédias que aconteceram, a gente tem que parar e se perguntar o seguinte, olha, por que será que eu tô com medo disso, né? Isso é uma coisa, é claro que a gente pode ter ficado indiferente a isso, seria muito estranho alguém ficar indiferente a isso, né? Isso é assunto para outra live, né? Indiferença, ela tá num outro extremo. Mas aqui tem gente que ficou, né, afetada, né? Ficou chocada, ficou amedrontada, esse é o ponto, né? E aí, né, aqui é o ponto central da live de hoje, né? A gente tem medo da morte, né? A morte, ela traz um certo medo paralisante, né? Quando a gente está vivendo mal a nossa vida. Esse é o ponto central da história, né? Quando a morte aparece na nossa história, quando a gente tem notícia da morte e a gente paralisa, a gente se amedronta, isso é sinal claro de que a gente está vivendo mal a nossa vida. É sinal claro de que a gente tem que assumir de algum modo
né, de algum modo, a rédea das nossas atitudes. Né? É sinal claro de que a gente está paralisado em alguns momentos, em alguns pontos da nossa vida, quando a gente olha para a morte, né, para a morte assim, trágica, né, do Boechat, de repente caiu de avião. É claro que a gente de algum modo se projeta ali e fala, puta, e se fosse eu? Ora, se fosse eu, né, eu não teria tido, né, a oportunidade de ter pedido desculpa para aquela pessoa, eu não teria tido a oportunidade, né, de, sei lá, ser mais sincero, eu não teria tido a oportunidade, por quê? Porque a vida me foi tirada do dia para noite. Lá, do dia para noite eu não tô mais aqui, olha. Quando a morte, essas mortes em sequência aparecem na nossa história, a gente tem que, de algum modo, fazer isso, né, valer alguma coisa pra gente. A gente tem que parar e meditar. É um exercício de meditação, é uma oportunidade de meditação, né? É uma oportunidade de meditação. A gente tem que parar e pensar na nossa história, o que a gente está fazendo na nossa vida, né? A gente está trabalhando direito, a gente está dizendo para a pessoa de fato que a gente ama, que a gente a ama, a gente está servindo de fato aos demais. E aqui está uma coisa que a gente tem que saber, né? O que dá sentido para a vida é essa abertura para o outro. Olha, é aquela coisa, né, que sempre fala assim, né, aqueles programinhas da Globo, novela, se só te restasse um dia, o que você faria? E a pessoa fala, eu comeria toda a torta de limão do mundo, eu teria uma vida desregrada. Eu vou te dizer o que vai acontecer se você fizer isso, só te faltasse um dia. Você ia morrer extremamente infeliz. Extremamente infeliz, por quê? Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Quando a gente puxa para dentro da gente alguns prazeres humanos, a gente se sente ainda mais amedrontado. Qual que é o medo? É o medo de perder aquilo que a gente acabou de conquistar. Quando a gente põe torta de limão para dentro, a gente tem um primeiro movimento de saciar, a gente fica saciado, a gente gosta daquilo que a gente comeu, e logo já vem uma rebordosa, uma coisa assim, puta, pra que comer aquilo, né? Ou então o medo, porra, vai acabar, né? Então aqui essa coisa, esse pedacinho tá tão saboroso que eu tenho medo de acabar. Esse tipo de elemento, esse tipo de posição dentro da vida, né? Esse tipo de elemento que a gente aborda desse modo, isso não traz felicidade pra ninguém, já tô logo avisando, né? Então não cai nessa. Né? Não cai nessa. Se só te faltasse um dia, o que você faria? Não adianta. Não adianta você querer comer toda a torta de limão do mundo, você querer entrar aí numa vida, né? Ah, mas eu não faço isso porque vão me julgar. Não, não é isso. Eu vou te dar uma coisa aqui que se você vai concordar comigo, o que você deveria fazer? Né? Não é a cagação de regra, não tô cagando regra pra ninguém, né? Você faz aí o que você quiser. Isso aqui é só uma pista. Faz se você quiser saber. Se você quiser fazer, faz, né? Mas é uma pista que leva as pessoas à felicidade. Ó, faça especialmente melhor aquilo que você devia estar fazendo hoje. Faça especialmente melhor aquilo que é o seu dever. Quando a gente faz especialmente melhor, faz com mais atenção, faz com mais amor, faz com mais dedicação aquilo que é o nosso dever, isso dilata o nosso coração, porra. Não é outra coisa que dilata o nosso coração. Então quando a gente, né? Olha para uma situação dessa, Boechat que faleceu, tragédia de Brumadinhos, os meninos lá do Flamengo, a coisa aqui do Rio de Janeiro da água, né? É uma oportunidade pra gente meditar. Eu tô fazendo especialmente bem aquilo que me cabe fazer, né? Aquilo que me cabe fazer, né? E aí você pode ter certeza, olha, se esse medo tá vindo é porque você tá fugindo ao seu dever, você tá fugindo, né, de cumprir o seu dever. É daí que vem o medo. O medo não deve paralisar a gente, né? Quer dizer, o medo paralisa, é óbvio, isso é a definição do medo, né? O medo, ele, de algum modo, paralisa. Mas a gente tem que pegar e ver o seguinte, olha, esse medo, né, o medo da morte, ele é real, né? Quer dizer, a morte é uma realidade. A morte é uma realidade, a morte existe, a morte vai aparecer para você, né? Como quem diz, não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Ela vai aparecer, ela vai chegar em algum momento, né? A gente tem medo do leão que está ali fora, porque é óbvio, porra, eu posso escapar ou não, né? A gente tem medo de ficar pobre ou ficar rico, é claro, eu posso ficar pobre ou rico, né? A gente tem medo, sei lá, de ser abandonado por uma pessoa que a gente ama, porque realmente a gente pode ser abandonado por uma pessoa. Agora, da morte você não precisa ter medo, porque ela vai chegar. Ela vai, é uma realidade, né? A morte, ela é uma realidade imperativa da vida humana. A morte, ela vai chegar para você, ela vai chegar para mim, e a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 40 anos. Ninguém sabe, né? O advento da morte na nossa história, né? Quando essas notícias de morte aparecem na nossa história, elas têm que ser um combustível de coragem. Elas têm que dar coragem para a gente viver melhor a vida que cabe a gente viver. E como é que a gente vive melhor a vida que cabe a gente viver? Tirando esses pontos de fuga, né? Tirando essas realidades de fuga da nossa história. A gente pode ter certeza que a gente tem medo da morte, a gente está paralisado, a gente está entristecido, a gente está angustiado, a gente está sem sentido quando a gente está fugindo. Quando a gente não foge da nossa realidade, quando a gente não foge do nosso dever, quando a gente não foge do nosso serviço, a vida fica mais plena, porra.
A morte ela não aparece mais como alguma coisa que paralisa a gente, mas ela aparece como um elemento da coragem. Ela aparece como uma boa amiga, a morte. Ela aparece como uma realidade. Olha, todo dia eu posso morrer. Todo dia eu posso morrer. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Contemplar sobre a morte é uma das coisas que te ajuda. Eu falei, dei uma resposta dessa outro dia nos stories, né? O pessoal perguntando, Ítalo, o que me dá aqui um chacoalhão? O que eu faço para parar de procrastinar? Ora, lembre-se que você vai morrer, né? A lembrança da morte diária, ela tem um elemento fortíssimo de mobilização da nossa força, de mobilização dos nossos afetos, de mobilização da nossa vontade. Ela é do cacete. Ela é do cacete, né? Todo mundo sabe disso. Só que a gente esquece, né? Só que quando esses elementos aparecem, a gente não consegue esquecer. Boechat morreu, Brumadinho, por aí vai. Então, olha só. Vamos pegar essas tragédias, né? Vamos, né? Claro, quem tem fé, reza por eles, quem faz o que você quiser. Mas na nossa vida, história pessoal, a gente pega esses elementos e se pergunta, né? Eu tenho mesmo vivido? Né? Eu tenho mesmo vivido? Né? Não é para fazer essa pergunta com medo, porque eu já sei, todos nós vivemos de algum modo e nos negamos de outro modo. Aqui é uma pista, né? Quando a gente serve aos outros, quando a gente faz especialmente bem aquele dever nosso de cada dia, o medo da morte ele começa a desaparecer, ele começa a sumir. Né? Ele começa a sumir por quê? Porque a gente entende que a morte é uma realidade, que a gente não vai ter como, né, escapar. Tá bom? Então, uma pena, né? Realmente, eu lamento mesmo, né? Assim, eu falei, contei aqui no início da live, né? Que o Boechat foi uma fonte de inspiração até, né, para essas lives diárias, que eu fiz lá o curso do Boechat de jornalismo, né? Foi muito interessante para conhecê-lo, né? Para conhecê-lo um pouco mais, né? É uma pena, realmente, mas, né, sabemos que o que chegou para ele vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para aquelas pessoas que estão ao teu redor, né? E para que de algum modo a gente possa viver melhor essa realidade, né, a gente tem que servir aos outros no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.